Fala pessoal, tudo bom? Trazendo aqui esse vídeo de atualização sobre os fundos imobiliários, onde a gente investir, né, onde a gente prioriza o investimento em fundos imobiliários ao longo de 2025, ao longo, principalmente agora do mês de janeiro. No momento em que eu gravo o vídeo, a taxa de juros futuros, ela ainda está elevada, acima de 15,5%, a expectativa de Selic para 2025. Então, nesse cenário, os fundos de recebíveis acabam sendo opções mais interessantes, eles acabam tendo uma performance melhor. Até se você for ver o preço de mercado dos fundos frente ao que eles entregam de dividendos, mesmo com toda a valorização que nós tivemos ali ao longo das últimas 2 semanas de dezembro, que teve uma puxada de quase 8% do IFIX, a gente tem os fundos pagando ali algo em torno de 15%, 16% ao ano, alguns fundos pagando até 17% ao ano de dividendos. Então, são taxas ainda muito atrativas, então faz sentido sim você ter lá um pouco de fundo imobiliário na carteira, lógico, desde que isso esteja dentro de uma alocação adequada para você, investidor. Se você é mais conservador, deseja se expor a fundos imobiliários, se exponha a um percentual menor da sua carteira, para que, caso a gente tenha mais volatilidade, mais oscilação negativa, isso não impacte de forma tão severa o seu patrimônio, a situação do seu patrimônio, e também te deixa ali confortável a caso se precisar fazer novos aportes, você poder fazer novos aportes, e também emocionalmente você vai ficar mais tranquilo sem ter a necessidade de vender os seus fundos imobiliários no momento de estresse mais agudo, que foi o que a gente passou ali nas primeiras semanas de dezembro. Então, o percentual, o tamanho da posição é muito importante no sucesso do carrego da carteira. Para quem tem uma alocação acima da média, acima daquilo que ele consegue suportar, aí fica difícil do investidor manter a posição em momentos mais difíceis, como o que a gente passou agora no final do ano de 2024. Então, é, o que a gente pode trazer para vocês é buscar, primeiro, fundos com boa qualidade. A gente tem aqui duas carteiras recomendadas que eu posso deixar na descrição aqui do vídeo, os relatórios, os links para os relatórios. Se não estiver abrindo para você ou se tiver alguma dificuldade de acessar os relatórios, me pede aqui no meu privado do WhatsApp ali que eu mando o relatório para vocês das carteiras recomendadas. Mas basicamente a gente está no momento onde a gente vai priorizar esses fundos de recebíveis, e na parte de fundos de tijolo a gente vai priorizar os setores mais conservadores, né? Setor de logística, que acaba sendo mais resiliente, o setor de shopping center ainda está bastante resiliente, até porque o governo tem incentivado bastante o consumo, então os fundos de shopping center ainda estão em bons patamares de carrego de posição. Se a crise se agravar, a gente deve ver uma desaceleração no consumo e aí depois, posteriormente, isso deve afetar negativamente os fundos de shopping center. Mas isso é um ponto futuro da curva. A gente precisa de alguns dados, né, para que isso se concretize. No momento atual, a gente ainda mantém os fundos de shopping na carteira, mas já com esse sinal de alerta ligado, já observando ali para frente, já acompanhando de perto os dados, tá bom? Então esses são os principais setores, mas nada impede de a gente também ter uma boa diversificação. Olhando aqui o relatório da XP sobre fundos imobiliários, a gente tem aqui o relatório de FIIs, que é um relatório semanal. Aqui, quando a gente pega aqui o dividend yield analisado, comparando com as taxas da NTNB 2035. Então a gente tem aqui as taxas da NTNB 2035, que é 7,6% ao ano, IPCA mais 7,6%, e aqui a gente tem o spread das principais classes de ativos em frente às NTNBs, ou seja, hoje o fundo de papel e a classe de fundos são as classes que estão aqui negociando o maior spread frente às NTNBs, sendo os fundos de recebíveis negociando um spread de 6%, ou seja, eles estão pagando na média IPCA mais 13,6%, e a gente tem aqui também os fundos de recebíveis. Os fundos de fundos, que estão pagando ali uma média de IPCA mais 14,4%. Pessoal, isso é uma rentabilidade bem arrojada. Então, a gente está negociando, por mais que os fundos tenham se desvalorizados, quando a gente olha para a taxa,
que eles nos entregam aos preços atuais, acaba sendo investimentos interessantes. Então, por isso não faz sentido você querer, talvez, vender os seus fundos imobiliários no momento de baixa de mercado, porque as taxas elas ficam mais atrativas para investir, não para desinvestir. Agora, se você se sentiu desconfortável com essa queda e o mercado começa a normalizar, a arrefecer, aí sim você deve pensar em reduzir a sua posição nos fundos imobiliários, tá bom? Então a gente vê que os fundos de papel e os fundos de fundos são as classes aí que estão pagando os maiores dividendos ali, estão negociando com os maiores spreads de dividendos em relação às NTNBs com vencimento para 2035. Quando a gente pega aqui e desmembra isso por segmento, a gente tem o setor de desenvolvimento com um spread de crédito maior. Aí o setor de desenvolvimento é natural, porque de fato que o risco dele acaba sendo maior. Mesma coisa a questão do agro, então os riscos desses dois setores aqui são riscos que hoje é percebido como riscos mais elevados. O setor de desenvolvimento por conta da alta da taxa de juros, né? Então isso impacta diretamente o acesso ao crédito, a demanda por crédito, depois, posteriormente, a concessão de crédito por parte dos bancos. Então, isso dá uma impactada negativa no setor de desenvolvimento, então esse spread de crédito que não é à toa. No setor agro, a gente tem também uma crise pontual lá, algo natural de um setor que é cíclico, mas a gente também está com um momento mais delicado para o agro. E quando a gente olha aqui para fundos de fundos, aí sim a gente já tem um spread alto, um spread elevado e ao mesmo tempo uma diversificação, uma pulverização do risco. Então, aqui já é uma classe de ativos que a gente pode olhar com mais atenção, que está dando mais oportunidades. Aqui tem os fundos de agências bancárias. Agências bancárias é um setor que eu particularmente não sou muito fã. E aqui a gente tem os setores de recebíveis também, com um spread de crédito aí bastante interessante, de 5,7% ao ano. Aqui não consta, embora conste o agro, não consta o FII-Infra, a menos que o FII-Infra esteja aqui dentro de desenvolvimento. Mas os FII-Infras, eles também estão com spread bastante interessante e tem vários fundos lá com recebíveis de altíssima qualidade dentro do portfólio, portfólios muito robustos, muito bacanas, bem diversificados e com taxas excepcionais. Então vale a pena a gente olhar com atenção para esses setores. E aqui, o setor de logística com o menor spread de crédito, haja vista que é o setor com o menor risco percebido pelo mercado, né? Então você tem lá o setor de logística, por mais que a gente tenha uma crise e tudo mais, os galpões logísticos são alugados por contratos atípicos, né, aqueles contratos de longa duração. Geralmente os fundos possuem bons inquilinos na sua carteira, então é o setor de fato percebido como o mais robusto dos fundos imobiliários e por isso o spread de crédito dele acaba sendo menor. É aquele setor mais conservador. Então, acho que esse aqui é um panorama bacana para a gente dar uma olhada e usar como uma bússola para os nossos investimentos em fundos imobiliários. Se você tiver interesse em montar uma carteira personalizada ou se tiver interesse em acessar nossas carteiras recomendadas, me chama no privado ou acessa aqui os links da descrição que a gente está disponibilizando para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima.